Seja bem-vindo à nossa quinta aula do curso online Elton Brunetti, onde hoje vamos fazer passo a passo uma rosa. Eu espero que você goste e possa desfrutar do melhor tempo de aprendizado nessa aula. Quando se trabalha o desenho de uma rosa na tela, tem que ter o máximo de cuidado para acompanhar exatamente o tamanho das pétalas e a estrutura da rosa para se passar na tela. E não tem como ficar fazendo esboços aqui na tela e errando aqui, porque senão vai ser prejudicial depois para cobrir com a tinta. Então o que eu fiz nesse caso é fazer um desenho no mesmo tamanho que eu vou fazer na tela. Então eu peguei esse desenho e transferi exatamente ali. Eu acabo colocando a folha assim sobre a tela e vou levantando aos pouquinhos e riscando lá atrás. Levantando e riscando, levantando e riscando. Eu chamo esse processo de flipagem. Então eu vou usando esse método que vai ficando, né, e consigo transferir exatamente ali para a tela. Você pode também utilizar um papel carbono. Coloca atrás aqui, coloca sobre a tela, risca sobre a rosa novamente e ela vai ficar bem transferida. Eu vou deixar esse desenho aqui ali no WhatsApp para vocês, né? Para que vocês possam estar imprimindo, já está no tamanho 20 por 30, essa folha sulfite. Então vocês imprimindo inteiro numa folha sulfite vai ficar o tamanho exato da tela 20 por 30 que nós estaremos utilizando. Então sempre quando for transferir o desenho, e principalmente uma rosa, que requer assim mais exatidão, então você evita o máximo possível de ficar riscando, mas colocando os traços somente aonde é necessário. Eu coloquei outras duas fotos de rosa aqui, apenas como referência. Essa rosa que eu já pintei, eu tenho até vídeo no YouTube que eu pintei essa rosa, mas eu vou utilizar ela com algumas referências para algumas gotinhas d'água que eu vou colocar nessa rosa aqui. Então tem algumas imperfeições nessa rosa, tem algumas, ela já está passando do ponto dela, onde ela tem algumas manchas mais amareladas. Essas manchas amareladas eu não vou utilizar na pintura, eu vou fazer aquela rosa mais viva, aquela rosa, né, onde ela está recém-florescida, vamos dizer assim. Eu tenho uma outra foto também aqui em cima, eu quero acompanhar alguns detalhes de fundo para estar fazendo aqui nesse trabalho. Então esse agora já está transferido o desenho. E a partir desse procedimento nós vamos para a pintura. Eu não vou passar para vocês como que eu fiz o esboço dessa rosa, porque realmente não existe para fazer uma rosa um esboço estrutural. Ela geralmente tem essa parte circular dela e vai se trabalhando a parte das pétalas, as maiores, até chegar na parte de miolo. Então a partir desse momento aqui a gente vai para a pintura, né, e eu vou acabar deixando aquela parte de passar para vocês como que eu trabalhei o esboço, porque eu trabalhei somente no papel e do papel eu transferi exatamente para a tela. Das tintas a óleo que nós iremos utilizar: o verde inglês número 5, o verde Vessier, terra siena natural, o preto, o sombra queimada, terra siena queimada, carmim, vermelhão chinês, laranja de cádmio, amarelo ocre e branco de titânio. Eu coloquei as cores correspondentes aqui a cada uma. Você pode até utilizar um pouco menos para colocar na tua paleta, um pouco menos de preto, um pouco menos de sombra queimada, um pouco menos de terra siena natural. Eu acabei colocando uma quantidade que eu acabo reutilizando depois em outras obras. O branco de titânio, você pode ver que eu coloquei duas porções, que eu vou diluir uma para fazer a mistura da parte rosada com os tons de vermelho e carmim. E a outro branco que deixei vai ser para utilizar ele mais puro para fazer os efeitos da rosa. Vou utilizar então para diluição aquela porção igual de óleo de linhaça com o diluente Eco ou EcoSolve. E também os pincéis da Condor que estarei utilizando, pincéis da linha 484, os números 6,
número 10, número 12 e número 14. Estarei utilizando também da linha 477 os números 0 e número 8, da linha 408 o número 0, que é esse menorzinho, e o da linha 402 também o número 0, que é esse de cerdas mais longas. Esse é o material de pintura que nós iremos utilizar. E com o pincel então número 12 e o diluente aqui no frasquinho, eu vou começar a fazer aquele tom de rosado. Vou estar começando aqui a diluir um pouco do vermelhão chinês com um pouco do carmim. Vou fazer uma mistura aqui, um pouquinho do laranja também. Pode ver que eu vou pegando aqui entre meio as duas tonalidades. Um pouco mais de carmim. E o que eu vou pegar agora é aqui no branco de titânio. O branco que vai transformar essa cor aqui na cor da rosa. Então olha só, essa cor aqui, ela já está ficando ideal para algumas partes de sombra. Mas eu preciso colocar mais branco nela e um pouco mais de laranja para chegar muito mais próximo à cor original da foto. Não é só eu pegar e colocar e misturar essas cores de carmim com vermelho. Se você pegar, por exemplo, o carmim e o vermelho e diluir eles e tentar colocar na tela, eles são extremamente transparentes, essas cores. Então por isso que a gente faz essas misturas para poder dar carga na tinta, para poder dar força na tinta. Estou colocando aqui um pouquinho mais de laranja, porque a flor ela é rosa, mas ela tem um pouco dessa tonalidade. Olha, eu pego e deixo agora essa cor da forma como está aqui. Só com o pincel sujo daquela cor, eu venho aqui no branco e vou diluir o branco aqui, que vai dar esse tom bem clarinho do rosa. Essas cores que eu vou utilizar como cor base para a flor. E nós vamos começar pintando pela rosa. Não vamos começar pelo fundo, como foi no caso da orquídea que nós pintamos. A orquídea, ela tem as pétalas bastante, quebradinha, e ela tinha aquelas folhagens verde de fundo. Então a gente começa pelo fundo para depois a flor. Nesse caso aqui a gente vai começar pela rosa para depois o fundo, porque a rosa ali ela tem as pétalas grandes, então na hora de nós fazermos o fundo não interfere em nada já com a rosa pintada. Essas são as cores base que eu vou utilizar, e em cima dessas cores que eu vou fazer as variações. A parte mais branca, na parte mais da ponta das pétalas, a parte mais escura, depois vou misturar também um pouco do terracina queimada, um pouco do vermelhão e carmim aqui no lado, mas sem diluição, para as partes mais profundas, parte mais escura da pétala. Eu vou utilizar aqui então agora um pincel de número 8 ou de número 10. Você fica na liberdade em qual pincel você acha melhor para você estar utilizando. A primeira coisa que eu vou fazer então é pegar aqui nesse rosado o mais clarinho, que é onde eu vou estar aplicando em alguns lugares que eu vejo através da fotografia que é importante eu estar passando. Então é pegar essa tinta aqui mesmo para a gente poder passar em diversos lugares que eu vejo que tem essa tonalidade que eu posso estar utilizando. Olha a gotinha d'água que eu fiz o desenho, ela vai cobrir e não tem problema. O que eu vou trabalhar aqui são tons agora. Eu vou passar essa parte rosada aonde eu vejo somente na fotografia que tem essa similaridade de cor. Essas partes mais do canto, mais essa região aqui, ela é mais branca. Então eu já vou deixar o espaço ali para depois estar passando um rosado mais clarinho naquela região. A mesma coisa nessa pétala. Claro que essas são apenas as nossas cores iniciais, depois sempre vai ter aquela mistura de cores, aquela transformação de cores, aquelas modificações, acrescenta um pouco mais de luz aqui, um pouquinho mais de luz ali, né? E faz parte normal do procedimento. Então essa tinta diluída é bom e claro, cuidado com essa diluição. Cuide para não ficar muito diluída essa tinta, senão você pode... depois é ruim para fazer as misturas,
Então tenham cuidado na questão da quantidade que você utiliza para essa diluição. Algumas pessoas às vezes colocam uma base inteira, vamos dizer assim, pinta essa rosa aqui inteiro nessa tonalidade rosada. E o que acontece? Depois tem que acrescentar mais branco, depois tem que acrescentar um pouco mais de sombra nas partes mais profundas, e aí começa a virar aquele empaste de tinta, começa a colocar muita camada uma sobre a outra e não dá certo. Não dá certo, vai ficar com uma tonalidade falsa daquele jeito. Então a melhor coisa é sempre a observação, fazer as tonalidades de cores similares ao que está na fotografia e você colocar essas cores no lugar certo. Claro que vai dar muito mais trabalho de eu ficar aqui como eu estou, colocando as cores somente no lugar que tem que ser. Era muito mais fácil vir aqui e preencher toda essa rosa, dessas cores rosas aqui, e depois ir colocando os tons mais escuros. Mas na hora do acabamento é que o negócio daí vai diferenciar. Então a melhor coisa é você sempre observar bem e colocar as cores exatamente no lugar que tem que ser. Porque preencher aqui de cor eu também poderia, porque o risco a lápis que eu fiz, esse rosado ele não cobre o risco a lápis. Por isso tem que cuidar muito a força com que você risca a tela. Eu usei aqui um grafite HB. O grafite HB, ele não, pode ver que ele não está misturando com a cor rosa que eu estou pintando. Então o grafite HB, ou os grafites que começa com a letra H, elas são ótimas para isso, porque elas são grafites, como se diz, mais seco, mais duros, e eles acabam não saindo depois da tela, não misturam com a tinta. Agora, se você usar um grafite 2B, 4B, esses grafites que já levam o B e não o H, então você já vai, grafites chamados grafites macios. Então eles saem tudo na hora da pintura. Aquele grafite vai misturar, e se misturar o grafite com esse tom rosado que nós estamos fazendo, se torna um grande problema. Um grande problema, porque misturou o grafite vai ficar um rosado acinzentado, o que nós estamos fazendo aqui. E daí não é bom. Vai ficar aquela rosa que você já deve ter visto muitas rosas assim, que quando a pessoa foi usar uma parte de sombra, acabou ficando acinzentado e ela perdeu a naturalidade da rosa. Então esses cuidados que tem que ter nesses momentos. Olha, o que eu acrescentei de tinta aqui da parte rosa tá bom. Pode ver que sobrou um monte de tinta aí, por isso que eu falei para você, coloca pouca tinta que acaba sobrando. Para mim, quando sobra tinta, não é um problema, porque eu reutilizo essas tintas depois. Eu acabo utilizando para outros trabalhos. O que eu vou fazer agora, olha, vou só limpar, tirar o excesso da tinta do pincel. Não lave o pincel, eu sempre falo isso. Não fique mergulhando ele no querosene aí para limpar, não precisa, ó, só retirei o excesso. Agora eu vou vir aqui nessa cor mais escura para jogar essa tonalidade aqui agora. Então essa cor vou aplicando nessa região e olha só o que eu vou fazendo. Eu já vou puxando e fazendo como que o formato da fibra da flor, né, das pétalas da flor. Então aqui quando eu vou misturar, eu já faço esse puxado assim, para já ir imitando a fibra, o formato mesmo da pétala. Aqui eu não vou chegar até o final, porque aqui tem uma parte mais escurinha ainda daquela região ali. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo.
A mesma coisa, eu vou jogar um pouquinho dessa tonalidade aqui, ó, no cantinho, que aqui é uma região de sombra das pétalas da rosa. Então já acrescento aqui essas tonalidades um pouco mais escurinhas. Olha, pouquinha tinta. Claro, quando eu falo de pouca tinta, cuide para não deixar a tinta rala demais. Não pode exagerar na quantidade de excesso, mas também o de menos se torna ruim. Olha só como essa rosa já vai começando a dar os efeitos dela, mesmo sendo pinceladas assim tão simples, que são só as primeiras ainda. Aqui eu jogo nessa região aqui mais de meio, essa parte aqui vai um pouco mais escurinha, eu já deixo a região também. Olha o formato da pincelada, bem de leve, pincel da Condor 484, as cerdas bem boas, bem macias, para que a gente possa fazer esses efeitos. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais escurinho, só aqui assim. A mesma coisa aqui por cima, colocando só um pouquinho do escurinho. Eu vou verificando exatamente na fotografia. Verifica exatamente ali e vai colocando. A mesma coisa aqui, um pouquinho mais de rosadinho escuro só aqui nesse meinho para dar uma divisão de pétala. Olha, você pode ver que mesmo onde eu já coloquei antes, estou colocando só um pouquinho nas partes mais profundas. Não é aquilo que eu falei, ficar fazendo preenchimento de cor. Aqui é escurinha essa regiãozinha do meio. E olha só, pincelada, sempre imitando o formato da pétala. Olha só o efeito que já vai dando. A gente já começa a dar esses destaques. Aqui nessa região aqui um pouquinho. E um pouquinho também mais clarinha, que eu não tinha colocado antes aqui. Olha só, essas partes de pontas vai ser uma cor, um rosado um pouco mais clarinho que eu vou jogar. Essas partes de profundidade aqui, ó, eu vou colocar agora uma tonalidade mais escurinha.
Primeiro eu vou trabalhar o mais escurinho, depois vou trabalhar a parte mais clara. Eu vou mudar de pincel, vou deixar esse pincel aqui de lado e vou pegar agora um pincel de número 6. Aqui, ó, pincel da Condor, número 6, 484. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar agora as partes mais profundas de tonalidade. Eu vou pegar aqui, ó, entre meio carmim e o vermelhão. E vou trazer eles para cá um pouquinho dos dois misturados. Ó, carmim e vermelhão. Pego só um pouquinho do terra siena queimada, bem pouquinho. O terra siena queimada ele não pode sujar as cores lá, ele só tem que dar uma carga mesmo na cor. Porque senão só o vermelhão e o carmim fica muito transparente. Elas são cores semi-transparentes, né? Então quando aplica na tela elas ficam transparentes. Então olha a cor que eu trabalhei. Uma cor escurinha para mim começar a jogar em alguns lugares. Ó, ele continua as cores rubro, esse rosado avermelhado. Mas ele já dá mais profundidade. Falei quando misturo aqui ó, com o... Ó, quer ver? Olha só, vou jogar aqui ó, essa cor por cima da tinta diluída. Ela já vai misturando com a cor de fundo. Você pode ver que não fica acinzentado. Ele mantém essas cores avermelhada, rosada na tinta. Ela só vai dar mais cobertura mesmo. Um pouco mais de acréscimo aqui. Só para dar mais profundidade. Ó, já imita o formato da pincelada, mas ainda não faço nenhum tipo de acabamento. Só faço o formato mesmo. A mesma coisa aqui. Aqui tem uma pontinha bem escurinha que vai dividir essa pétala aqui de baixo com as de cima. E depois eu faço ali, dou uma tonalidade bem escurinha ali, que vai um pouco de sombra queimada ali. Agora aqui, ó, mesmo formato de pincelada, né? Aqui também. Olha o formato, sempre seguindo o formato da pétala. Preste muita atenção nisso, cuide para não modificar o formato da pétala na hora de colocar essas cores. Agora eu vou colocar aqui nessa parte profunda. Essa tinta aqui ela não está diluída, como eu falei para vocês, como eu mostrei. Então ela vai ficar um pouco mais densa, a não ser que você esteja utilizando alguma tinta, alguma marca, que a tinta acaba ficando muito dura. Então daí você acaba diluindo bem de leve. Mesma coisa aqui, agora eu faço o preenchimento que tinha deixado antes aqui para a parte escura. Depois com um pincel fininho a gente faz aquelas ramificações, aquelas veiazinhas que as pétalas da rosa têm. Algumas pessoas me perguntam como que trabalha o miolo da rosa. Não tem segredo trabalhar o miolo da rosa. É você trabalhar como se estivesse trabalhando o restante. Só que é uma área pequena. Então se trabalha da mesma forma. É dar atenção a esses detalhes pequenos. Esse é um dos grandes cuidados que tem que ter. Vou jogar um pouquinho mais escurinho aqui.
Embaixo também um pouquinho mais escurinho. Você pode ver que fora aqui, ó, do tamanho das pétalas, eu acabo não saindo. Eu fico dentro aqui do tamanho das pétalas. Eu acho incrível assim com a pintura a óleo, essa parte transformadora. E como você utilizando a pincelada aqui no lugar certo, tudo isso vai sendo transformador. Olha só, um pouquinho também nas partes mais internas aqui para dar mais profundidade. Igual a gente vai trabalhar com o pincel menorzinho aqui ainda, mas já joga essas pinceladas mais escurinhas. Às vezes é bom fazer algumas variações de cores, por exemplo, a parte mais de miolo, eu vou pegando também aqui um pouquinho mais de vermelho com laranja, retiro aquele excesso da tinta que eu estou utilizando da parte escura, e vou pegando aqui um pouquinho mais de laranjinho com o vermelho para algumas tonalidades um pouco mais suaves aqui, ó. Um pouco mais suave nessa parte de sombra. Pouco mais aqui também. Você vê como parece assim inicialmente um processo bastante lento. É bastante esperar, aguardar e colocando as tonalidades. Mas ele já vai transformando essa flor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse mesmo pincel aqui. Eu vou retirar todo o excesso de tinta dele, todo o excesso de tinta, não precisa lavar no querosene, só retira assim todo o excesso. E vou vir aqui, ó, no branco de titânio, como o pincel ele já tem um pouquinho de tinta rosada nele, por mais que você retire o excesso, ele ainda fica um pouquinho de tinta vermelha, então eu vou trabalhar aqui com essa tonalidade para mim começar a dar luz nesses pontos aqui. Então olha só o que eu vou fazendo, bem de leve também, sempre imitando o mesmo estilo de pincelada que nós utilizamos até agora. Se pinta muito aquelas rosas bem estilizadas nas pinceladas, do qual faz a pincelada assim, faz a pincelada assim, para dar alguns efeitos. Claro que aquilo é aquilo que nós chamamos de estilizado. Esse é o propósito daquele tipo de pintura. Mas agora não existe só aquele estilo, às vezes é meio que padronizado.
como se fosse só aquele estilo de se fazer rosas. E a rosa você pode trabalhar dentro do realismo, assim, claro que se essa rosa fosse uma tela num tamanho 60 por 80, um tamanho grande 80 por 1, você poderia trabalhar todos os efeitos, todos os detalhes dessas veias que eu chamo das pétalas, e daria todo um realismo para ela incrível numa tela grande. E se você trabalhar uma rosa somente estilizada em uma tela grande, não fica bom. O que se faz muito é aquele cesto com rosa, ou aquele conjunto de algumas rosas e com um fundo neutro. Então se usa muito isso e se faz bastante estilizado esses modelos. Já pintei também rosa no estilizado, mas prefiro trabalhar assim no realismo. Até mesmo as pessoas que olham, quando você vê ali 20 telas de rosa estilizada, mas tem uma no meio que foi bem realista, o que vai chamar a atenção é a tela realista. As pessoas gostam de algo mais real. Olha só, aqui vai misturando com o rosado com o branco, como eu falei, né? Vou colocando mais branco. Aqui eu coloquei um pouquinho do rosa para não ficar tão branco. Misturei um pouquinho do rosado junto com o branco para não ficar tão destacado de branco, diferente lá de cima que tem uma área mais de luz. Ó, já dou as misturadinhas, pincelada acompanhando o formato. Agora aqui, mais branquinho. Flores. Se pinta muito flores. Se pinta muito rosa. Olha só o formato, só puxei aqui, ele já deu um efeito. Se pinta muita rosa. Se abre o Facebook, se abre a internet, tem muita pintura de rosa. Mas agora, rosa que realmente ficou algo assim, um bom trabalho, aí a seleção cai muito. É muita gente pintando rosa, mas o efeito final é que acaba deixando a desejar. E às vezes muita culpa, claro, recai sobre professores, que ao invés de ensinar exatamente como fazer a rosa, estão apenas dando para o aluno fazer algumas pinceladas ali e acaba dizendo que é rosa. Então, claro que existe diferenças de professores para professores para o ensino, é lógico que existe. Mas agora, às vezes segue-se muito um padrão e esse padrão é ruim. Eu volto a repetir, eu não estou trabalhando nada ainda de acabamento. É só colocando as cores para daí em cima dessas cores a gente poder trabalhar os acabamentos. Aonde vai ter mais sombra, onde vai ter mais luz, dividir melhor as pétalas. É só no acabamento isso. Ó, meu pincel já está bastante sujinho já da cor rosada.
Cuidado quando a tinta é assim um branco mais empastado, para não ficar muito carregado também na tela. Essa pétala tem mais luz. Essa primeira etapa está chegando bem próximo já da finalização. Essa primeira etapa só nas partes das pétalas. Daí depois disso aqui que nós vamos trabalhar os acabamentos. E uma coisa que eu recomendo para você, para começar a trabalhar os acabamentos, de repente você, aqui eu vou colocar um rosadinho, de dar sequência, ó, por exemplo a tinta aqui, ó, estou passando as pinceladas, a tinta ela está bem molhada. Essa tinta molhada, ela é boa. É bom que ela fique assim, isso faz parte da tinta óleo. Mas é bom aqui, depois que eu terminar essa parte, dar um intervalo de uma meia hora no mínimo. E pelo menos assim no máximo umas 2 ou 3 horas. Para que eu possa retornar na pintura. Porque até então a tinta ela vai daí sugar, a tela vai sugar um pouco desse óleo da tinta e vai firmar melhor a tinta, até mesmo na diluída. Daí quando eu chegar aqui para fazer isso aqui, ó, ele não mistura, não vira essa meleca de mistura. Ele vai dar melhor esse efeito. Vou jogar aqui também os branquinhos nesse ponto final do miolo. Essa é a parte da roça. Então agora eu vou deixar aqui, eu vou dar um intervalo também de no mínimo uma meia hora, para que eu possa retornar nesse ponto. E depois que eu concluir a rosa, daí eu vou fazer a parte de fundo e daí a parte aqui dos verdes, do talinho e das duas folhazinhas que ela tem. Mas primeiro eu concluo toda a rosa, a parte de luz, a parte de sombra, a parte das gotinhas, para depois destacar essa parte de fundo. Agora eu vou trabalhar o seguinte, com esse pincel da Condor, o número 0 da linha 402, esse do pelo mais compridinho,
Eu vou trabalhar alguns detalhes aqui da parte mais escura, assim como também essas ramificações da parte da fibra da folha, da flor. Então eu vou trabalhar esses detalhes para que depois eu acrescente os brancos e trabalhe as gotinhas d'água. Então, para fazer isso, eu vou variar bastante entre essas tonalidades aqui, ó, que eu já utilizei na parte mais escura, assim como também as tonalidades de rosa. Eu vou fazer essas variações entre essas duas cores. Eu vou começar aqui pela parte mais escura, do qual eu vou aplicar somente alguns detalhes, para dar um pouco mais de intensidade de cor. Aqui, às vezes, pode se tornar um pouco mais difícil de você trabalhar com a tinta sem diluição para esses detalhes. Mas é necessário que seja sem diluição. A não ser que a tua tinta esteja muito dura, muito firme. E daí você dá uma leve diluída nela. Aqui eu trabalho alguns detalhes aqui. Se você não sente segurança em usar esse pincel, você pode usar um pincel um pouco menor para trabalhar esses detalhes aqui. Eu gosto de trabalhar com esse pincel, que a pincelada fica mais solta. Aqui já vai dividindo melhor as pétalas. Olha, já vai começando a criar o efeito, não só da divisão de pétalas, mas um melhor trabalhar desses volumes, dessas luzes, da parte de sombra. É interessante que hoje existem muitos tipos de rosa. Quando você faz uma pesquisa, claro que algumas rosas são apenas são falsas, né? Como algumas rosas pretas, às vezes que você encontra no banco de imagens, mas tem rosas com tonalidades azul, tonalidades violeta. São rosas que foram trabalhadas para que fique essa tonalidade, mas é algo falso demais. Rosa é rosa. O objetivo dela, as que a gente mais conhece, né, que são naturais, é a vermelha, é a rosa, a branca e a amarela. São as que a gente mais conhece. Aquela que tem uma tonalidade também um pouco mais salmão. São as rosas mais naturais. Qualquer rosa, às vezes com essas diferenciações com um tom azulado, acaba sendo falso, né? Qual flor você mais gosta de pintar? Qual a flor assim que você não se cansa de pintar? Ou a flor que você gostaria muito de estar pintando, mas ainda não tem o conhecimento necessário para que possa, né, estar pintando? E a flor que mais me pedem é a rosa. Que mais pedem ajuda, que mais pedem referência. Aqui no jardim da minha esposa ela tem rosas vermelhas. Ela tem muitas rosas.
Aqui eu estou dividindo um pouco melhor a pétala. A cor que eu estou usando é aquela mesma que eu tinha utilizado aqui. Só que como é um pincel menor, a tinta ela fica melhor na tela. E acaba não misturando como aconteceu antes com o pincel maior. Por isso que cada pincel tem a sua utilidade correta. Alguns detalhes. Diferente da orquídea, trabalhar essa rosa, ela tem muito mais complexidade. A orquídea vocês viram ali como a gente trabalhou, fundo branco, joga os tons acinzentados sobre ela. Mas agora a rosa, aqui para esse cantinho aqui com uma cor um pouco mais escura, eu vou colocar um carmim. Que ele vai ajudar a dar esse tom escurinho ali. Olha, estou usando somente carmim. No início eu já falei para vocês que usaria, acho que um sombra queimada, alguma tonalidade assim, mas vi que não precisa. Um pouquinho também desse tom escurinho aqui. Um pouquinho aqui nessa ponta. E agora eu vou fazer o seguinte. Já joguei essas partes mais escuras, que eram os principais pontos que eu queria colocar, embora sempre tenha um lugarzinho ou outro que eu acabo revendo e precisa fazer também. O que eu vou fazer é o seguinte agora, ó, pincel mesmo, agora aqui nesse tom rosado, e vou fazer uma variação entre esse tom rosado e essa cor aqui mais escura, quando for trabalhando aqui essa parte dessas veiazinhas que tem a flor. Aqui agora é melhor que a tinta ela tenha essa leve diluência, porque senão não consegue fazer traços bem fininhos. Não posso exagerar na quantidade, porque a nossa flor ela é pequena. Então exagerar na quantidade também é ruim. Aqui ela tem uma parte mais escurinha na ponta. Exagerar a quantidade quando a flor ou qualquer outro objeto ele é pequeno é um problema, porque muito detalhe, ao invés de deixar mais realista, vai acabar desfigurando, descaracterizando. Você trabalha, por isso que se você observar, muitos pintores eles fazem telas enormes. Vai fazer um retrato, tela no mínimo 80 por 1 metro. No mínimo, para que eles possam trabalhar todo o hiperrealismo. E a mesma coisa em flores. Olha só, algumas pinceladas assim. Tem um pouco de sombra também. Mais de sombra. Agora nessa região, quando você faz essas pinceladas, ele já ajuda. Você pode ver que eu não precisei pegar nenhum pincel para vir esfumaçar entre essas tonalidades. Quando você trabalha isso aqui, ele já vai imitando isso.
Ele vai ajudando completamente nisso. Porque eu poderia pegar essa flor e deixar muito esfumaçado, e a flor ela não é lisa. A flor ela não tem esse aspecto todo liso, então você precisa cuidar nisso também, naquilo que você às vezes te passaram como informação, de ficar alisando demais a flor quando ela não tem esse aspecto liso. É a mesma coisa que eu falo para os alunos na questão de quando vai pintar um retrato, o tom de pele. A pessoa às vezes quer alisar muito e as pessoas não têm rosto de porcelana que fica tudo muito lisinho. Não, tem que ter as imperfeições, e a flor é a mesma coisa, ela tem as fibras dela, ela tem esses detalhes aqui que são importantes que estejam ali. Então eu não tenho por que ficar alisando isso aqui, que vai acabar desfigurando a flor. Assim como o exagero de detalhes desfigura uma flor, retirar os detalhes também desfigura uma flor. Olha aqui, tem muito cuidado com essas pétalas pequenas para também não exagerar no efeito, mas eu preciso dar um arredondado nela aqui, ó. Então eu estou puxando de dentro para fora, que a parte de fora dá essa misturadinha e fica o aspecto arredondado da pétala. Olha só as pinceladinhas. Você pode ver que essa flor não tem muito o que a gente falar. O negócio é fazer ela, é ir sentindo ela. Uma divisão melhor aqui de pétala. Essa parte escura que eu pintei aqui, então eu estou puxando desse centro, olha, eu vou puxando do centro, ou seja, tem que cuidar para imitar muito o formato da pétala. Esse é o grande detalhe da rosa, eu tenho que cuidar para mim não fazer isso aqui reto para cá, não, tem que acompanhar essa curvatura
que tem a pétala. Detalhes mais escuros. Aqui em cima também os detalhezinhos na ponta. Olha, alguns toquezinhos, olha, são várias repetições da pincelada no mesmo lugar para poder dar o efeitozinho. Várias pinceladas, olha, vai transformando ali, dando volume. Aqui um pouco mais de recorte. Para dar divisão entre a pétala e a outra. Aqui eu já estou terminando essa parte desses escuros. E já vou começar a trabalhar a parte branca. Pronto. Agora para a parte branca, eu vou pegar a Condor da linha 477, número 0. Eu vou trabalhar com ele diretamente aqui no branco. Como ele é um pincel redondinho e um pouco maior que aqueles fininhos que eu estava trabalhando, ele procura dar mais a tinta fica com um pouquinho mais de volume, ela não fica tão fininha. Ó, eu vou intercalando agora aqui, ó, naquelas fibras, aqueles riscadinhos que eu fiz, para que eu possa dar um certo volume nesse riscadinho aqui, para dar o volume da pétala. Alguns lugares eu vou acrescentar mais branco, outros lugares menos do branco. Aqui a parte mais de luz é onde mais concentra a quantidade de branco. As pontas. Os brancos que eu estou jogando. Olha só, sempre imitando, volto a frisar sobre isso, sempre imitando o formato da folha. Sempre imitando o formato da pétala. Pinceladinha curtinha. Sempre muito cuidado na quantidade que coloca.
Agora eu vou cuidando aqui que eu não vou acrescentando muito branco, porque aqui é as partes mais escuras. Então eu vou remover um pouco do excesso de tinta branca do pincel e vou com o pincel ali com um pouquinho menos, só para mim poder fazer essa mistura entre as duas tonalidades. Olha só, bem de leve, só fazer a mistura entre os tons. A mesma coisa aqui. Aqui também. Vou endireitar um pouquinho mais aqui esses cantos que está muito quebrado. Cuidado aqui nessa mistura, como eu falei ali embaixo, entre misturar a parte mais clara com a parte mais escura. Aqui também vou acrescentar um pouco mais de detalhe de branco. Você pode ver que o exercício agora ele se repete bastante, a gente fica muito tempo aqui acrescentando branco, revendo toda a parte estrutural da rosa. Então, ou seja, começamos com as partes escuras, fomos para a parte mais clara, depois jogamos mais escuro, agora estamos jogando luz e o tempo todo fica revendo toda a parte da rosa. Quando eu trabalho, como tem um vídeo meu no YouTube da rosa vermelha, eu gosto de trabalhar em partes menores. Aqui no caso essa flor aqui, ela é pequena, então eu trabalho ela inteira. Mas como aquela rosa, às vezes uma tela 80 por 1 metro, uma tela grande, ou mesmo 60 por 80, 70 por 90, uma tela desse tamanho, é bom ir trabalhando por partes, porque a área é muito grande. Então eu não faço todo um preenchimento ali e vou trabalhando por partes. Trabalho, vamos dizer assim, 3, 4 pétalas, depois mais umas 3, 4 pétalas, e assim vou fazendo até chegar na parte de miolo. Eu raramente começo pela parte de miolo, raramente. Eu gosto de começar pelas pétalas maiores. Eu gosto de ver o conjunto geral primeiro pronto, para depois entrar nos detalhes ali das pétalas centrais. Agora aqui. Mais luz aqui nessa região. Esse pincel eu só deixo ele um pouco mais carregadinho de tinta e faço essa parte de luz assim, ó, do contorninho da pétala. Esses contorninhos tem que cuidar que não é em toda a pétala que tem essa parte de luz. É em algumas somente na parte onde mais deu essa saturação e intensidade de luz. Então é em alguns lugares. Não é fazer contorno branco em toda a flor. O que acontece com muitas rosas que se vê é ficar fazendo o contorno dela em todas as pétalas. Agora aqui, ó, também essas pinceladinhas. Para imitar aqui um pouco da fibra também, do formato da pétala. Aqui vai ter nossas gotinhas d'água nessas regiões aqui e ali. A minha ainda aparece ali as duas.
O desenho a lápis ainda está aparecendo. É uma área que tem pouca cobertura de tinta branca, então ele acaba aparecendo mais o desenho na tela. Agora aqui eu fiz o seguinte, olha, eu peguei um pincel de número 8 da linha Condor 477, peguei um pouco do branco aqui e fiz uma diluição desse branco. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora esse pincel da linha Condor 402, aquele número 0 do pelo compridinho, eu limpei, tirei todo o excesso de tinta dele, ou você pode pegar um outro pincel limpo que você tenha igual esse. Então eu faço muito disso. Eu sempre falo, até mesmo nas lives ali, que eu tenho pelo menos uns 5, 6 pincéis desse aqui, porque eu acabo utilizando bastante. Olha só, a tinta diluída, e eu venho e vou dar algumas passadinhas bem de leve, para que ele possa fazer uma separação um pouco melhor aqui na parte das pétalas. Algo bem de leve, não pode ficar carregado, por isso que é esse pincel aqui. É algo bem de leve, só para dar uns toquezinhos e dar esse melhor contorninho entre as pétalas. Não pode, como já falei até mesmo aqui, ficar fazendo um contorno em todas as pétalas, isso é errado. Mas é apenas isso aqui, ó, algo bem de leve para dar um toquezinho de luz que tem, conforme eu vejo aqui na referência da fotografia. Então mais um contorninho aqui, embora a gente vai ter que trabalhar esse fundo ainda. Aqui a mesma coisa. Olha, só alguns toquezinhos. Pode ver que em alguns lugares fica um pouco mais branquinho, outros fica menos branco. Isso aqui ele vem a trabalhar essa finalização da parte da rosa, para que a gente possa aqui já trabalhar a parte das gotinhas d'água e ir para o fundo. Olha só, ele dá esse toque de luz. Principalmente nessa pétala aqui, ó, vou usar só alguns quebradinhos. Parte de luz.
luz. Aqui vou dar só umas pinceladinhas, tem bastante branco aqui, mas vou só dar umas pinceladinhas. Vou dar só um pouquinho de luz também aqui no meio. Eu acho que na parte da rosa é isso. A parte de branco nela que tinha que ser aplicado é isso aqui. Se eu colocar mais do que isso não vai ficar legal, já vai ficar exagerado. Então esse é o ponto. O que eu vou fazer agora então é essas gotinhas d'água, mostrar como que elas são feitas ali. Então é o seguinte, eu vou deixar esse pincel que eu estava utilizando com o branco e vou pegar aquele pincel menorzinho, né? O da linha da Condor 408, o número 0, que tem os pelos menorzinho, e vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, nesse tom rosado que eu fiz lá no início, e vou usar como cor base de sombra. Eu tenho aqui a marcação ainda que acabou ficando da gota d'água, olha só. Jogo a parte de sombra, dou uma leve esfumaciadinha para cá. A mesma coisa eu acabo jogando na parte de cima. Bem de leve, essa parte de cima ela é sempre menos, a quantidade menor. E agora, com o pincel, aquele compridinho que estava usando agora com o branco, eu venho e jogo a parte de luminosidade. Retiro o excesso, dou uma leve esfumaçadinha aqui. E na parte de cima aqui eu jogo aquela questão dos brilhozinhos, os pontos de luz. E a gente faz a gotinha. Eu vou aproximar a câmera para vocês. Vou fazer a outra gotinha aqui, vou aproximar a câmera para vocês verem melhor. Olha só então agora em detalhe, eu pego aqui aquela parte rosa que eu falei, que é a mesma cor dessa parte escura aqui, ele não pode ficar mais forte do que isso. Coloco aqui agora umas pinceladinhas bem de leve, que ela faz essa caracterização da sombra. Jogo a parte de contraluz na parte de cima e dou essa leve esfumaciadinha com a pontinha dos pelos e ele forma esse volume. Através disso agora, eu pego novamente lá o pincel número 0 com o branco de titânio diluído e jogo aqui na curvatura. Leve esfumaçada. Cuidar com a quantidade de tinta. E para não ficar igual àquela, eu vou usar somente um pinguinho de luz. Aqui vou dar só mais uma leve arredondada. E assim forma as duas gotinhas. Agora eu vou fazer a parte de baixo, que vai ter duas gotinhas, 3 gotinhas ainda na rosa. Também vou mostrar para vocês aqui em detalhe. Vamos lá então de novo ao procedimento. Eu pego aqui aquele tom rosado que eu falei, rosado mais escuro. É o mesmo tom que ali de dentro.
Primeiro eu faço aquela curvinha, e agora eu vou aqui ó, passando bem pouquinho, só com a pontinha mesmo do pincel, e dá uma leve esfumaciadinha e não fica tão carregado. Daí eu já dou com a mesma pincelada na parte de cima, aqui aperto um pouquinho mais o pincel, ele acaba deixando um pouco mais de tinta. Dou a leve esfumaçadinha também. Pego outro pincel, carrego a pontinha dele de branco de titânio. Jogo a parte de luz. E a parte do pinguinho de contraluz. Agora, volto lá para aquele pincel menor, para que eu possa fazer aqui duas gotinhas que tem nessa região. Uma eu vou fazer aqui, agora já tem um outro formato, ela está caída mais para cá. A parte de sombra acompanha essa região de baixo. A parte de contraluz aqui. Leve esfumaçadinha. Eu já aproveito para fazer a sombra também já da outra, no mesmo estilo e caracterização. Sombra. E agora, com o branco de titânio, o pincel, o outro pincel, eu vou jogar as partes de luz. É uma luz que se concentra mais embaixo, que mais redondinho, diferente das outras que ela formava mais uma vírgula, assim, uma vírgula muito mais longa. Ó, aqui eu acabei passando demais para baixo, tem que dar uma consertada aqui. Dou uma leve esfumaciadinha. A mesma coisa nessa. Uma leve esfumaçadinha. E a gotículazinha de luz de branco de titânio em cima. E retorno aqui só para dar uma consertadinha aqui naquilo que eu falei que acabou saindo demais. Aqui. Pronto, as gotinhas d'água na rosa são essas. Vai ter agora mais uma gotinha d'água na parte da folha verde. Então o que a gente vai fazer agora é ir para o fundo. Vamos trabalhar esse fundo, um fundo clarinho, um fundo manchado, mesclado com algumas tonalidades. E depois daí vamos para a parte das folhas e a gente conclui o trabalho. Agora o seguinte, eu peguei aqui ó, branco de titânio, eu limpei aquele pincel que eu trabalhei com os rosa antes, que eu fiz aquela tonalidade rosa, o pincel número 12 ou 14, não lembro agora, acabou saindo o número dele, mas eu diluí o branco de titânio, só limpei o pincel no papel, tirei todo o excesso, diluí o branco de titânio, que ele ficou um pouquinho meio rosado. Mas eu preciso quebrar ele agora com outras tonalidades. Como eu vou fazer o fundo ali, então eu vou pegar um pouco do Terra Siena Natural. Terra Siena Natural, vou pegar aqui um pouco, para ver que a tinta ela está diluída. Ó, eu dei essa tonalidade meio amareladinha nela. Eu vou pegar um pouco do Sombra Queimada. Para mim dar essa tonalidade aqui, ó, mais quebrada para mim poder fazer o fundo. E em cima dessa cor eu vou fazer algumas variações que eu vou explicando para vocês daí. Mas essa cor que está aqui, eu posso utilizar no preenchimento do fundo. Olha só a tonalidade que ficou. Olha aqui na tela, perto do rosado que eu acabei de colocar antes ali. Ó. Então vai ficar essa tonalidade. E em cima dessa tonalidade eu vou trabalhar algumas variações. Vou jogar um pouco mais claro em algumas regiões e em outras regiões um pouco mais escuro em cima dessa variação. E o que eu faço agora então vai ser fazer o preenchimento. Então eu vou preencher aqui primeiramente próximo da flor.
Não encosto ainda na rosa. Espero ainda para mim definir exatamente as tonalidades que eu vou utilizar de luz e sombra antes de fazer isso. Então só chego perto aqui, ó. Essa tinta aqui ela fica assim semi-transparente, como eu diluí ela, né? Então ela fica uma tinta semi-transparente. Eu não me preocupo em ter usado o pincel com a tonalidade de rosas, pode ter bem na parte do metal aqui do pincel, ainda tem a parte rosada. Não tem problema, por quê? Porque como eu trabalhei a rosa nessas tonalidades, então é bom que tenha um pouco dessa pigmentação também na cor de fundo, para que não fique extremamente distinto as tonalidades. Elas precisam pertencer à mesma cena. Olha, chego perto, próximo aqui. Aqui eu vou deixar aqui esse espaçozinho, que eu vou acrescentar um pouco mais de cor ali. Ó, mais terra siena natural, mais sombra, que é aquela parte ali mais próximo do caulezinho. Então eu vou deixar um tom aqui ó, mais escurinho, para representar um pouco mais de sombra, um pouco mais de profundidade nessa região. Aqui tem uma folha. Agora aqui, como eu vou utilizar essa cor mesmo, então já chego bem próximo aqui, ó. Estou usando esse pincel aqui mesmo e vou fazendo aqui ó, a parte do contorno. Cuide para esse contorninho não ficar grosso de tinta. A mesma coisa eu faço aqui. A tinta, como vocês podem ver, ela fica fina sobre a tela. Tem que cuidar para não ficar camadas grossas de tinta. Aqui nesse cantinho, que é a parte do fundo também que aparece. É só um pedacinho, porque tem aqui a folha. Aqui vai ser um verde da folha. E agora para cá, quando eu começo a vir para esses lados, eu vou também aqui ó, fazer um pouco desse tom. Olha, ele pega um pouquinho no rosa, depois só vou ali dar uma recuperada e dou essas pinceladas, olha. Essa pincelada é o seguinte, eu vou fazer em câmera, como se estivesse fazendo em câmera lenta, ó. Ele vai fazendo em formato de uns X curtinho. Esse fundo vai ficar assim um pouquinho mais estilizado. Ó, então eu vou fazendo várias pinceladas, ele vai misturando, ele vai mesclando entre as tonalidades. E a mesma coisa acontece aqui do outro lado. A cor escurinha, o contorno. Se você não sente segurança com um pincel grande assim para fazer o contorno, você pode usar um pincel menor. E dou essas mesmas pinceladas. Eu gosto dessa harmonia de cores. Gosto dessas tonalidades. Olha aqui, ó. Trabalhando os contorninhos, porque como eu vou deixar essa área de baixo um pouco assim mais sombra, então já faço essa mesma tonalidade no contorno. Por isso que eu falei não preencher tudo e já encostar no contorno. Eu posso vir até aqui com essa cor. Aqui tá bom dessa cor. E as pinceladinhas que eu falei, em forma de X. Eu só vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, sombra, terra natural, sombra, terra siena natural. Um pouquinho mais para mim colocar nessa região de canto. Só
para intensificar mais aqui. Pinceladinhas, como eu mostrei. E como essa tonalidade sobe até ali, então eu vou entrar aqui, ó. Também vou fazer o contorninho aqui. Conforme eu vou subindo, conforme eu vou descendo com as cores, então eu faço esse contorninho já combinando, né, com a tonalidade que eu estou fazendo. Agora com esse mesmo pincel aqui, eu vou pegar novamente no papel, vou retirar todo o excesso e vou pegar branco de titânio sem diluição, o branco de titânio puro, tem ele aqui, vou trazer ele só para cá. O branco de titânio assim sem diluição, para me dar mais umas pinceladas aqui para dar um pouco de carga e luz nessa flor. Eu vejo que a parte de luz ela é nessa região mais alta, mais do lado direito do que do lado esquerdo. Então eu dou essas pinceladas aqui e já vou chegando também perto do contorno ali, trabalhando esses efeitos. Tem que cuidar para não ficar muito branco no contorno. Por isso eu venho, dou uma sujadinha na tinta que eu estava usando em cima. Vou lá na flor. A mesma coisa, as pinceladas aqui, para que eu possa trabalhar o contorno. Eu volto a dizer, você pode usar um pincel para esse contorno, se quiser pode usar um pincel bem pequeno. Eu uso pincel grande assim mesmo, porque eu tenho ali uma liberdade para fazer esses cantinhos. Ainda está aparecendo aqui a parte do lápis, eu ainda vou ter que consertar isso. Pegar um pouco mais do branco aqui para poder consertar essa parte do lápis. Essas cores aqui do fundo eu acho que está bom assim, eu gosto dessas tonalidades, eu acho que assim está bom. Agora vamos trabalhar aqui a parte verde da folha e do caulezinho aqui da flor. Agora vamos para o trabalho da parte verde então aqui da rosa. É uma parte bem pequena, vai ter uma gotinha d'água para a gente fazer. Então é o seguinte, eu estou usando o mesmo pincel novamente,
aquele pincel número 10 que eu usei para as partes rosadas aqui, só retirei mesmo o excesso de tinta com o papel e vou fazer o seguinte, aqui ó, verde VCA e verde inglês, dou uma mistura entre os dois aqui, vou fazer uma tonalidade base para que eu possa trabalhar luz e sombra dessa parte verde. Você pode ver que ele fica um verde ainda muito vivo, eu tenho que quebrar isso, vou usar um pouco do sombra queimada. Olha só, ele vem deixa eu dar uma quebrada nessa tonalidade, ela já não fica mais tão vivo esses tons de verde. Um pouco do terra siena natural. E eu já consigo fazer aqui uma cor base. O terra siena natural é bom porque ele dá essa tonalidade mais amarelada para a folhagem, para as folhas. Aqui eu vou dar uma leve diluída também, para que eu possa agora estar passando ali na tela. É bom dar uma leve diluída, porque senão a tinta fica muito empastada para que você possa trabalhar alguns efeitos. Então você pode usar o tamanho de pincel que você quiser. Eu vou utilizar aqui só para diluir esse pincel e a mistura que eu fiz. Posso usar ele também aqui na parte, né, principalmente nessa folha maior, mas nas menores eu gosto de usar um pincel de número 6, que é melhor para a estrutura ali do verde. Aqui é só simplesmente eu fazer o preenchimento. Essa tonalidade verde lembra muito a tonalidade verde que nós já trabalhamos na orquídea. Então é uma tonalidade verde muito similar, as partes escuras, parte clara. Vou pegar o pincel menor, número 6, que também estava sujo de rosa, só limpei no papel. E vou pegar aqui na cor, acrescentar um pouquinho só de preto. Um pouco mais de verde, um pouquinho mais do preto. Dou também agora uma leve, mas leve diluída mesmo, quando a tinta está muito empastada. Para que eu possa fazer essas regiões aqui onde tem uma maior concentração de sombra na parte verde, do qual faz também destacar bastante do fundo. Eu vou usar esse mesmo verde aqui nessa folha. Já trabalho o contorno aqui também da pétala. Como aparece muito pouco essas folhas, então não precisa nem trabalhar muito detalhes nelas. Pego do outro verde aqui, o que eu estava trabalhando antes, para o preenchimento dessa aqui. Pode ver que ela mistura um pouquinho, claro, com a cor de fundo nas laterais, normal isso. Só tem que cuidar para não misturar demais, mas é normal essa mistura. Eu já aproveito essa mesma tonalidade aqui, vou pegar um pouquinho do preto, um pouquinho mais aqui no verde, para que eu possa estar acrescentando aqui alguns efeitos de sombra. Então vou jogar aqui na parte mais de meio. É mais nessas regiões aqui para que possa dar o efeito. Parte de sombra, parte de luz. Agora o que eu faço é
pegar aquele pincel compridinho, esse mesmo. Também vou só retirar no papel o excesso de tinta dele. Um pouco aqui, ó, naquele branco que nós estamos vendo no fundo, eu pego um pouquinho dele e coloco aqui, ó, com um pouco mais de verde inglês. Para que eu possa destacar um pouco de luz aqui nessa parte da folha. Eu gosto de usar esse pincel menor, porque ele já vai fazendo o efeito da fibra da folha também. Toque bem de leve. Aproveita essa mesma tonalidade. Joga um pouco de luz aqui. Aproveito o mesmo pincel também aqui no verde inglês, nessa região, misturado com o verde. Já dou um leve toque aqui nessa partezinha que ela é mais clarinha. Tem que dar uma leve diluída porque não está pegando. Um pouco mais de luz. É uma parte bem clarinha. Utilizo o mesmo pincel aqui, eu só retiro o excesso, volto aqui para o verde mais escurinho. Pode ver que não precisa ficar lavando o pincel não. Olha só a forma como eu faço. Trabalhei na cor clara com o branco, eu já volto para o verde escuro, sem precisar lavar o pincel. Olha só, já fez aquela dobradura. Aqui nessas outras folhas, vou pegar aqui no verde inglês. O pincel está sujo ainda, olha só. Só pega no verde inglês, porque ele não pode ficar muito limpo, muito puro. E vou trabalhar aqui os cantinhos aqui que tem aqueles pontinhos, aqueles pontiagudos que saem para fora da folha. A maioria das folhas de rosa, ele tem esses pontiagudos que sai para fora da folha. Então é importante também fazer esses detalhes. Aqui eu retorno com o mesmo pincel então para fazer aqui. Bem de leve. Da parte de cima aqui também. Não precisa ser muito evidente, precisa destacar demais esses verdes, esses pontiagudos aqui. A parte aqui no caulezinho não aparece o espinho ainda, porque o espinho começa um pouco mais para baixo. Então eu só dou um leve efeitozinho para não ficar tão liso. Eu dou uma leve pinceladinha assim para que ele possa criar esse ar de que vai ter esses espinhozinhos, mas eles ainda estão bem pequenininhos nessa região. Com meus pincel aqui eu pego um pouquinho no preto. Só para dar um pouquinho mais de profundidade. E daí já aproveito esse mesmo pincel, coloco um pouquinho mais de preto nele e vou fazer a gotinha d'água, vou fazer a gotinha d'água nessa parte aqui mais escura.
Cuide para não colocar muito preto, mas ele tem que ter ali para dar a sombra. Parte do contraluz. Agora eu vou inverter, antes eu usei o pincel fininho para fazer a sombra, agora eu usei o pincel maior para fazer a sombra. E vou pegar o pincel, aquele pequenininho, para poder jogar aqui a luz. Parte de luz. Assim fica a nossa gotinha. Algumas coisas depois você pode estar revendo no trabalho, acrescentar um pouco mais de branco num ponto ou no outro que você acha que é necessário, alguns contorninhos que acabou eliminando quando você foi fazer a parte de fundo, olha só. Depois você pode vir e acrescentar alguns detalhes, se a folha ficou, a flor aqui ficando muito retinha por causa do fundo, você pode acrescentar uns leves detalhes. Tudo para que você possa dar mais realismo à tua flor. Essa é a nossa aula de hoje então. Agora falta só eu assinar, vou assinar aqui nesse canto aqui de baixo, fazer uma assinatura bem pequena aqui, porque o espaço ficou curto. E vou dar por encerrado, por finalizado essa rosa. Eu espero que você tenha gostado então dessa aula, que você possa tirar o melhor proveito, possa estar fazendo aí o passo a passo dessa rosa, pegar bem certo essas tonalidades aqui rosada e que você possa aí estar desfrutando realmente desse momento.